A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Note que Paulo está dizendo o seguinte: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Ou seja, ele está olhando para toda a comunidade, dizendo para toda a comunidade que existe uma relação entre a comunidade, ele e Deus, e essa relação não é outra senão a de Deus como nosso Pai. Mas logo em seguida, ele vai começar a ação de graça fazendo um contraponto. Note aí o versículo 3 o que diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, duas maneiras de se relacionar a Deus como Pai. Ele abre a saudação dizendo graça e paz da parte de nosso Pai. E aí é interessante porque, nesse sentido, todos nós podemos chamar Deus de Pai. Mas quando ele abre a ação de graça, ele já abre a ação de graça se referindo ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Um título que só Jesus Cristo pode chamar, só Jesus Cristo pode se referir. Por quê? Deixa eu gastar um pouquinho de tempo nisso aqui com vocês. Olha só, uma coisa bem diferente é você criar uma coisa, tá certo? Então você pode criar uma cadeira. Pega uma madeira e cria uma cadeira. Outra coisa bem diferente é você gerar. Ninguém gera cadeira. Pessoas geram filhos, seres da mesma espécie, da mesma natureza. Eu gerei Heloísa, eu gerei Henrique, e os dois são da minha natureza, da natureza da minha esposa. Todos nós somos seres humanos e possuímos a mesma natureza, porque aquilo que é gerado sempre tem a mesma natureza daquilo que o gera. Isso não acontece com a relação da criação. Aquilo que é criado não precisa necessariamente, não é, da mesma natureza do seu Criador. Portanto, a criação de Deus, toda boa criação de Deus, ela, por mais que seja boa, bela, agradável, ela jamais poderá ser confundida com a natureza de Deus. Somos criaturas de Deus, portanto não possuímos a natureza de Deus. E se chamamos Deus de Pai, e nas nossas orações seguimos o Pai Nosso dizendo Pai Nosso, não o chamamos de Pai da mesma maneira que Jesus o chama. Porque quando Jesus chama Deus de Pai, Jesus já não está mais chamando Deus de Pai como aquele que é o seu Criador, mas aquele que o gerou, aquele que tem a mesma natureza, aquele que compartilha o mesmo ser, aquele que compartilha a mesma essência. Isso faz todo sentido dentro do contexto que a gente vai trabalhar aqui de Colossenses. Quando Jesus está sendo confundido com um demiurgo, quando Jesus está sendo confundido com um ser menor do que Deus, Paulo está chamando a atenção de toda a igreja para que eles lembrem de que Jesus, ele é o Filho de Deus, e o Deus Pai é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, na medida em que deveríamos lembrar dessa relação do único gerado de Deus, do único gerado do Pai, aquele único que tem a mesma essência, a mesma natureza, o mesmo ser de Deus. Então todos nós podemos chamar Deus de Pai, mas nenhum de nós é capaz de chamar Deus de Pai como Jesus chama. Porque quando Jesus chama Deus de Pai, Jesus não está se referindo ao seu Criador. Jesus está se referindo àquele que tem a sua mesma natureza, o seu mesmo ser, a sua mesma essência. Então o que Paulo está fazendo logo de cara é chamando a atenção